tudo bem com você? Nesta aula nós vamos tratar de um assunto extremamente importante para a nossa saúde. É um dos assuntos que trazem uma magnitude, assim, um impacto muito grande para a nossa saúde e a gente precisa saber de maneira muito clara, que é sobre a saúde intestinal. A gente pode imaginar, tudo, absolutamente tudo o que a gente come é selecionado pelo nosso intestino, né, que tem a função de fazer a curadoria daquilo que serve, que é bom e que contribui para a nossa nutrição e para a boa manutenção do nosso corpo e da nossa saúde, para aquilo que não serve e que é descartado nas fezes. Então, o nosso intestino tem essa função, ela vai fazer essa seleção. E isso só acontece em detrimento da do ótimo trabalho das bactérias que contribuem para o bom funcionamento do intestino. A gente está falando aqui dos lactobacilos, dentre várias outras cepas de bactérias que contribuem para a boa saúde intestinal. Quando a gente fala de intestino, a gente não fala apenas da capacidade de digestão dos alimentos, né? A gente não fala apenas de ter um desconforto intestinal ou de ter uma boa evacuação, né? Não, eu não estou falando meramente do funcionamento gastrointestinal. Eu estou falando da importância que o intestino tem em diversos âmbitos da nossa saúde. A começar, obviamente, de fazer essa seleção, essa curadoria do que deve entrar e ser absorvido no nosso organismo e do que deve ser descartado. Por isso, a gente pode entender, né, para que a gente tenha uma certa noção, né, nosso corpo tem o equivalente a 10 trilhões de células no corpo. Porém, nós temos, em termos de bactéria no nosso corpo, o equivalente a 100 trilhões de bactérias no corpo. Isso equivale a 10 vezes mais a quantidade de célula que a gente tem. E a grande maioria dessas bactérias estão concentradas no trato gastrointestinal, principalmente no intestino grosso, certo? E a quantidade é tão grande, mas tão grande, de bactérias que alguns autores até estimam que a concentração, todo esse montante de bactérias que a gente tem no nosso corpo, ela equivale a mais ou menos 2 quilos do nosso peso corporal, de tamanho que é a população de bactérias que a gente tem. Então, bactéria normalmente soa como um termo que é muito mais negativo, devido a gente ouvir falar das infecções bacterianas e por aí vai. Mas o fato é que existem bactérias boas e elas contribuem, elas têm um papel fundamental na manutenção do nosso corpo e sem elas a gente também não consegue viver. Por isso, o que é uma microbiota ou um microbioma, né? Que a gente usa esse termo microbioma intestinal, microbiota intestinal, isso é basicamente um condomínio de micro-organismos, né? Esse bioma, né, é um condomínio, né, uma população muito grande de micro-organismos bacterianos, né? E no caso do intestino, elas vão ter a função de primordial de manter o nosso intestino saudável, contribuindo para que haja a digestibilidade dos alimentos de maneira apropriada, quebrando esses alimentos na sua menor fração possível e selecionando para que tenha a garantia de que haja um processo de fermentação dos alimentos e a garantia de que seja absorvido apenas aquilo que faz bem para a nossa saúde. Por isso, quando a gente usa o termo, né, existem bactérias que são probióticas, ou seja, elas são favoráveis ao bom funcionamento do intestino e à boa digestão dos alimentos, né? Bem como existem as bactérias disbióticas, que elas pioram
a capacidade intestinal e pioram a saúde intestinal. E é tão gritante a diferença entre um intestino saudável e um intestino que não é saudável, né, que isso é visível inclusive dentro de uma colonoscopia, né, em imagens de colonoscopia. A gente pode observar que o intestino saudável ele é muito mais rosado, né, ele tem uma característica mais rosada, né, e corada, digamos assim. E já o intestino que não é saudável, ele tem um aspecto mais amarronzado, mais esverdeado, com uma presença maior de mucos, né? E isso é visível a diferença entre o intestino saudável e para um intestino que não é saudável. E muito disso se deve, 90%, qual é o tipo de bactéria que está povoando o intestino. Então, existe sempre uma batalha, né, dentro do nosso intestino. Quais são os tipos de bactérias que acabam povoando mais? Então, existem as bactérias que são disbióticas e as bactérias que são probióticas. Sempre tem uma guerra interna dentro do nosso intestino para ver quem vai predominar a população ali. Se as bactérias disbióticas acabam povoando, predominando, isso vai causar problemas intestinais, inclusive problemas de infecção intestinal. Isso acontece quando a gente consome algum alimento que está estragado, né, que está contaminado, e isso acaba fazendo com que o nosso intestino seja povoado por bactérias disbióticas, causando aí quadros de diarreia, vômito, cólicas abdominais, que é a famosa gastroenterite, certo? Porém, quando a gente fala de bactérias, bactérias probióticas, nós vamos lidar com a capacidade maior, né, dos alimentos serem quebrados na sua menor partícula para que e essas bactérias vão garantir uma proteção muito grande na hora da absorção dos alimentos e de todas as moléculas dos alimentos que a gente ingerir, quebrando na sua menor fração as proteínas, as gorduras, né, os lipídios de maneira geral, né, as moléculas de glicose e por aí vai. Então, para que a gente favoreça, né, uma colonização maior de bactérias probióticas, eu preciso fornecer para as bactérias probióticas aquilo que elas gostam mais. E os alimentos que mais as bactérias probióticas gostam são fibras, né? Então, hortaliças, legumes, verduras, alimentos que contêm fibra, né? Os probióticos, as bactérias probióticas, os lactobacilos, de maneira geral, gostam desse tipo de alimento, dessa classe de alimentos, que é onde ocorre a fermentação adequada e o bom funcionamento do intestino. Já as bactérias disbióticas, quando que a gente favorece o crescimento delas? Quando a gente passa a consumir mais predominantemente alimentos industrializados, né? Alimentos que contêm muitos aditivos alimentares, adoçantes, corantes, aromatizantes. Também alimentos que são processados ou ultraprocessados. Então, os farináceos, doces, né? Coisas que promovem uma oferta muito grande de glicose ali no intestino, onde essas bactérias vão, disbióticas, né? Vão piorar essa capacidade, elas vão piorar, digamos, o funcionamento do intestino. Elas vão se multiplicar mais rapidamente quando a gente consome esse tipo de alimento. Outro tipo de alimento que também pode contribuir para o aumento das bactérias ruins no intestino são as gorduras saturadas, né? Muito mais presentes aí na carne vermelha e na banha de porco, né, e dentre outras. Então, por isso a gente deve ter uma alimentação que favoreça, né? Por isso que a gente chama de alimentação pré-biótica, né? Muitas vezes a gente vai encontrar esse termo. O que é um pré-biótico? É um componente alimentar
ou um alimento que ela vai melhorar a multiplicação, ela vai favorecer a multiplicação de boas bactérias no intestino, certo? Então, a gente já entende até aqui que eu preciso aumentar, né, a colônia de bactérias boas para o bom funcionamento do meu intestino. E quando isso acontece, a primeira coisa que de fato vai acontecer é essa curadoria, né, do que entra de bom para dentro da nossa corrente sanguínea, evitando com que, na verdade, essas bactérias elas vão contribuir para que o nosso intestino seja um filtro muito bom. A membrana intestinal ela só vai deixar passar partículas muito pequenas desses alimentos que foram digeridos, certo? Evitando assim com que haja reação autoimune que é normalmente o que acontece quando o nosso intestino não está saudável, né? Quando existem mais bactérias disbióticas, né? Isso vai contribuir para que a gente tenha é como se a peneira do nosso intestino ela tivesse mais buracos e buracos maiores, fazendo com que entrem também moléculas maiores, proteínas de maior densidade. E isso vai certamente fazer com que o nosso sistema imunológico estranhe essas moléculas que são de maior densidade, fazendo com que elas não a entendam muito como um alimento, como um fator de nutrição, mas sim como um corpo estranho. Então, muito da função do intestino, que não é meramente fazer a absorção, mas ela também envolve muito a parte do sistema imunológico. Muitos autores e muitos estudos apontam para que, quando a gente tem um intestino que não está funcionando bem, naturalmente a gente vai desenvolver mais doenças autoimunes, né? Ou sinais e sintomas relacionados a uma reação autoimune, certo? Então, problemas dermatológicos, para quem é muito comum a gente ver pessoas que têm já ou doenças com patamar bem mais grave, como doença de Crohn, artrite reumatoide, dentre outras doenças autoimunes, certo? Outra coisa que a função do intestino saudável contribui milagrosamente, pode-se dizer, é com relação à relação do intestino com o cérebro. O nosso intestino ele é fundamental para o bom funcionamento cognitivo e contribui muito para que a gente não tenha distúrbios emocionais. Por exemplo, no caso de pessoas que têm um quadro de transtorno de ansiedade generalizada, né? Um quadro de ansiedade muito grande, a pessoa vive sob altos níveis de estresse, ou com um quadro de depressão, por exemplo, né? Qual é o efeito fisiopatológico dessas condições? É a ausência ou a diminuição muito grande de um neurotransmissor que se chama serotonina, que fica para estar mais disponível ali nas sinapses do cérebro. Porém, 90% desse neurotransmissor que fica carente ali no nosso cérebro quando a gente desenvolve esse tipo de doença, né? Ele acaba sendo produzido 90% dele no intestino. Então veja que quando nós temos um intestino com bom funcionamento e com predominantemente bactérias probióticas, vai fazer com que haja uma maior produção de serotonina, disponibilizando em muito mais abundância no nosso cérebro. Por isso não é infrequente você ver pessoas que têm um quadro emocional ruim, né? Elas acabam tendo desarranjos intestinais ou alterações intestinais, seja ela prisão de ventre, né? Uma constipação muito intensa ou até mesmo quadros de diarreia, certo? Isso, conforme está a nossa mente, o nosso intestino responde. E o contrário é verdadeiro também.
conforme a gente melhora o nosso intestino, isso também vai melhorar o quadro emocional que a gente tiver, certo? Então, por isso, nós temos aqui muitas funções fundamentais, né, para o nosso, para que a gente busque uma saúde intestinal. Alguns sinais são interessantes a gente perceber. Por exemplo, muitas coisas que no dia a dia a gente meio que se acostuma no comportamento do nosso intestino, mas que elas não deveriam ser normais, tá? Então, por exemplo, se você tem um abdômen normalmente, que você cotidianamente fica mais estufado ou estufada, né? Isso já é um indício de que a saúde do teu intestino não está boa, certo? Ou minimamente o que você comeu nas últimas refeições contribuiu para o mau funcionamento do teu intestino. O nosso intestino não é para ficar estufado, não é para a gente ficar com gases o tempo todo, com flatulências, né? Também quando a gente vai evacuar, a gente não precisa fazer muito esforço para fazer a evacuação, certo? Obviamente que se a gente tiver muita prisão de ventre ou se a gente tiver quadros de diarreia, então definitivamente o nosso intestino está bem desequilibrado, certo? Então, mas no dia a dia mesmo, poxa, se eu estou com mais gases, ou estou com um estufamento abdominal, um desconforto abdominal, isso já são indícios de que eu preciso melhorar a saúde intestinal, certo? E como é que quais são as fontes para que a gente obtenha boas bactérias com relação à alimentação? Então, alguns alimentos podem contribuir. São alimentos fermentados, basicamente, né? Todo alimento fermentado passou por um processo de fermentação ajuda e muito no bom povoamento, né, da microbiota intestinal. Então, são eles iogurte, queijo curado, né, que seja bem curado, coalhada, chucrute, né, frutas e legumes fermentados, né, o chucrute é um desses, é o mais conhecido, né, miso, que é uma pasta fermentada de soja, muito usualmente utilizada para fazer sopas, né, de maneira geral, em pratos orientais. O próprio molho shoyu, desde que não seja aquele shoyu industrializado, e sim aquele que passou por um processo de fermentação natural e que, de preferência, não contenha glutamato monossódico, que é o famoso Ajinomoto, né? Que é muito ruim para a nossa saúde e pode contribuir para o desenvolvimento de câncer. Outra coisa é kefir de leite, né? Hoje já está bem popularizado, que é um tipo de iogurte, mas que é feito com a colônia própria do kefir, né? Normalmente você encontra pessoas que doam, né, para que você possa fazer em casa. E também existe uma bebida fermentada à base de chá verde que se chama kombucha, né? Ou kombucha, que também contribui bastante para o bom funcionamento do intestino. E a outra maneira, que também é muito válida e que eu pessoalmente faço de vez em quando, é a suplementação com cápsulas de probiótico, né? Pego uma seleção de cepas boas para o intestino, né? Uma seleção de cepas de lactobacilos, em torno de 9 bilhões de unidades ali, né? De bactérias boas para o intestino. Faço a suplementação com cápsula diária, né? Mas, obviamente, que nada vai adiantar eu fazer a suplementação de probióticos se a minha alimentação não contribuir para que haja a manutenção dessas boas bactérias no intestino. E para isso eu preciso aumentar consideravelmente a presença de fibras na minha alimentação diária. É fundamental para que isso aconteça, certo? Então, em resumo, se nós tivermos
preponderantemente bactérias disbióticas, que são ruins para o intestino, a peneira do nosso intestino, o filtro do nosso intestino vai ser menos criterioso e vai fazer com que a gente absorva moléculas maiores e até moléculas que não deveriam ser absorvidas da alimentação, do que a gente consome, e acabam sendo absorvidas. E isso pode gerar reações autoimunes, contribuir para atiçar o nosso organismo a fazer reações autoimunes, ou seja, a atacar o próprio corpo, certo? Justamente por entender que existem corpos estranhos, e isso é em detrimento de a peneira, que é o nosso intestino, não ter sido muito criteriosa na hora de filtrar o que vai e o que fica, certo? Novamente, né? Intestino que não é saudável quase que acompanha integralmente uma mente que não é saudável, né? Ela vai contribuir para que a gente tenha uma piora da ansiedade, do nível de estresse, ou para as pessoas que têm um quadro de depressão, também podem ter maiores recaídas, né? E quando a gente melhora o nosso intestino, a parte cognitiva também melhora bastante e a questão emocional acaba melhorando muito, consideravelmente. Isso eu vejo rotineiramente nos atendimentos que eu faço no consultório, entre os participantes do programa. Isso é impressionante o impacto positivo que traz a questão emocional, certo? Então, eu vou deixar uma lista, né, também aqui para vocês, quais bactérias eu costumo prescrever, né, para os pacientes, para que vocês tenham uma noção. Né? E, normalmente, se for para fazer a manipulação, tem que ser farmácia de manipulação, né, para que vocês consigam fazer certinho. Né? Se for comprar probióticos prontos, né, a maioria deles eu vejo que não é tão completa na questão das cepas. Feito? Então, essa é a aula de saúde intestinal, que é fundamental para que a gente consiga ter uma saúde cada vez melhor. Por aqui, até a próxima aula.